que tem aqui? O que tem aqui? Dólares. Mas o que é isso? Uma pet pegando dólar? Miau. Não, mas Miau. uma pet pegando dólar? É, porque apesar de ser uma pet tupiniquim, eu só como peixinhos, camarões, bolinhas pretas. Sabe o que é bolinhas pretas? Caviar. É muito caro. Então eu preciso de dólares, né? Preciso de dólares. Nada disso. Pode devolver. Por quê? Pode devolver, porque um pet não precisa de dólar. Mas você não vê que eu sou enfeitiçada? Eu sou metade mulher, metade gato, metade gata. Não, nada disso, De qualquer nada disso. maneira, Pode eu devolver. sou tupiniquim. Eu sou, moro no Brasil. Então eu preciso de dólares. Não, nada disso. Não? Daqui, pode devolver. Tá bom. Eu devolvo. Toma. Tá, ok. Miau. Foi? Miau. Goodbye. Imagina que eu não vou pegar. Miau. Então, gente, eu estou aqui conversando com esse casal lindo, que é a Tatiana e o Juliano Melchior, estudantes brasileiros que acabaram de voltar dos Estados Unidos. Tá? E uma coisa é a gente ter aquela gama de informações sobre o que está acontecendo lá, como são tratados os estudantes brasileiros e todo o modo de vida deles, dificuldades, facilidades, o que é bom, o que é ruim. E outra é conversar com quem viveu lá 4 anos e acabou de chegar. Né? E, embora vocês trouxeram muito dólares para a Gata Repórter querer roubar de vocês, ou não? Não deu para trazer muito dólar? Ela tentou, viu? Mas eu não deixei, não. Então, Juliano, como é que é? Por que vocês resolveram ir para os Estados Unidos para estudar? Pô, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de a gente participar aqui do programa com vocês. É uma honra aí estar participando agora dessa entrevista. O principal motivo da gente ter ido para os Estados Unidos é viver uma cultura diferente, né? A cultura da maior potência econômica do mundo, poder de alguma maneira aprender com esse modo moderno de não só de desenvolver a economia, mas também de vivenciar o ambiente acadêmico, que era um dos meus sonhos. Viver essa experiência. Era o seu sonho? Era um sonho. E o da Tatiana? Era o mesmo sonho ou você só foi acompanhar o marido? É que eu já morei nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio quando eu era jovem. Então eu tive aquela vivência de intercambista, fiz escola, fiz segundo grau lá, morei Há quantos anos family. vocês estão juntos? 15 anos. Gente. E sendo que os últimos 4 viveram lá nos Estados Unidos. Exatamente. Aonde exatamente? Nós fomos para Jacksonville, fica uma cidade a 200 quilômetros acima de Orlando, é a última cidade da Flórida, bem na divisa com a Geórgia, né? E a gente escolheu Jacksonville porque é uma cidade que não é muito conhecida na comunidade brasileira. E essa foi exatamente a nossa intenção, né? Para poder experienciar uma vida americana. A gente escolheu uma cidade que tivesse ainda dentro da Flórida, que tem muito do nosso tempo aqui, né? Muito parecido o tempo da Flórida com o tempo do Brasil. E não tem tanto brasileiro para a gente poder praticar o inglês, para poder aprender. Não é uma cidade turística, né? É uma cidade... E como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram ir para lá? Foi do nada assim? O que você está segurando aí? Por sinal, é um presente que eu quero dar para você. Um presente para mim, olha só, gente. E vou até Aí sim. Bem americana, hein? Acho que combina com a minha roupa, hein? Você tá parecendo uma cheerleaders. Olha, ótimo. Continuando, como é que vocês conseguiram ir para lá? O que faz? Você se apresenta, pede uma oportunidade, se apresenta ao governo? Como é que funciona
esse trâmite? Primeiro passo foi o nosso mindset, né? Toda a nossa estrutura, vamos dizer assim, para fazer as coisas eram para fazer desde o início da forma correta, da forma legal. Então, desde o início nós fomos entender quais eram os pré-requisitos para um estudante ser admitido nos Estados Unidos. Um estudante estrangeiro ser admitido nos Estados Unidos. Tem hoje, acho que tinha mais de 17 mil estudantes estrangeiros, não é? Por aí. Só na Flórida, eu acho. Tem muito. Por aí. São muitos estudantes. Muitos imigrantes estudantes. E os Estados Unidos, ele valoriza quando você quer fazer as coisas corretas, né? E ele traz a visão de que ele acredita naquilo que você fala inicialmente. Então, tudo que você declara é muito forte, né? E aí a gente declarou e Parece trouxe. Brasil, tudo bem. E aí... Ele parte do princípio que você está falando a verdade, né? Então, da mesma forma que ele te aceita, então, se você, de alguma forma, não leva a sério essa premissa deles, eles também não gostam quando descobrem que não é tão verdade. Qual a sua formação, Juliano? Eu sou economista de formação, tenho pós-graduação em administração, fiz uma outra... Você está com que idade? 44 anos. Vou completar você? 44 agora. Eu tô com 43. E qual a sua formação? Publicidade e propaganda. Sem filhos, no children. Sem filho, No né? children. No children, not yet. Não, yeah. E aí vocês resolveram essa história que a gente E aí, contar. Isso é muito legal. Um Não, mas casal- isso é muito legal, só completando, porque eu decidi voltar a estudar depois dos 40 anos. Então, isso também Olha é muito só. legal, porque eu não sabia falar inglês fluentemente. Eu fiz um intensivo aqui no Brasil durante 3 meses para poder ser admitido na escola de inglês inicialmente. Fui admitido na escola de inglês, me formei em inglês, aprendi a pegar a fluência para poder ser admitido na universidade. Isso. Então, eu passei meu primeiro ano fazendo o estudo de inglês e depois que eu fui fazer o meu MBA. Tudo muito bem planejado. Tudo bem né, planejado. Juliano? Sim, nos últimos Exatamente. 4 anos sabendo exatamente cada passo a ser dado. E aí você conseguiu, você que escolhe aonde a faculdade, porque você é bolsista não, né? Você pagou. Não, na verdade, todo o estudo... É engraçado isso, né? Porque diferente do Brasil, a escola pública nos Estados Unidos também é paga. Então, a gente acredita que aqui no Brasil você fala público e privado, o público você não paga, mas nos Estados Unidos você paga. Você tem que, né? Tanto que é o tuition que eles falam, que é a matrícula. Você tem que pagar. Então, independente se a escola é privada ou pública... Mas o você governo tem dá que... subsídio Não. para que todos possam pagar? Um dos grandes problemas do estudante americano é a dívida que ele adquire para poder estudar. Por quê? Todo estudante americano, nem todo estudante consegue estudar porque é caro estudar nos Estados Unidos, mesmo para o americano. Quanto você pagava na sua faculdade para sua fazer? Você fez faculdade do quê? Eu fiz um MBA, eu fiz a formação em inglês numa universidade pública, que eu pagava, e depois eu fiz meu MBA numa das melhores universidades particulares da Flórida, que é a Jacksonville University. Na cidade de Jacksonville, que era onde eu morei. Tem muita gente que não sabe o que é, fez o quê? É o Master's Business of Administration, que é uma pós-graduação. É porque você tá, né? Tem gente que não sabe o que é o MBA. É por isso Ele- que eu ele estou é- pedindo para você esclarecer. Legal. O MBA, ele é uma pós-graduação para profissionais do mercado. Não é obrigatório, mas ele é uma formação que te acelera o processo de liderança. Entendi, né? mas para você paga mensalmente como uma faculdade aqui, você paga todo mês, você tem algum desconto? Como é que funciona isso? Então, é por crédito, né? Então, os estudantes, eles são obrigados a fazer pelo menos 6 créditos por season. Então, que é por estação do ano, vamos falar assim. Então, se eu vou falar o inverno, How much? você vai pagar em torno de $4 mil por season, né? 4 a 5 cada mil 3 dólares. Tem a que cada ter 3 bala, meses. né? Não é assim, não. Exatamente. É um investimento, né? Que, como todo investimento, a gente sabe que há um retorno, mas, obviamente,
a cultura que você vivencia, a experiência que não você, tem preço, que você né? tem, no fim, quando chega no Brasil, inclusive isso é uma política que os Estados Unidos está revendo, porque eles não têm uma política de retenção do que eles chamam de retenção de cérebros, né? Então, eles incentivam, você estuda, e aí você aprende com eles, mas os estudantes internacionais, no fim, eles acabam voltando para os seus países de origem, o que é a exportação, do ponto de vista deles, né, do conhecimento. Sim. Qual o critério que eles usam para te aceitar ou não? É que nem visto, pode dizer, não, você não serve para estudar aqui. Chama GPA, né? Você tem que ter uma média de nota. Ou você tem, se você estuda lá e vem de uma faculdade, você tem que ter um GPA acima de 3,5 pontos. Que vai né? numa escala de 0 a 4. 0 a 4, exatamente. Às vezes até 0,5. Então você tem que ser um aluno médio para cima para você ser aprovado em alguma universidade em cima do seu GPA, em cima do seu histórico de notas que você vem trazendo dos seus estudos na universidade. Quando é um estudante estrangeiro, eles pegam o GPA da sua faculdade do Brasil, do país de origem que você vem. Então, existe uma forma deles traduzirem a média de notas em cima das notas que você tem no seu país de origem, né? E também eles pedem para você fazer como se fosse uma prova em inglês, que eles dizem, né? E essa prova tem que ter uma pontuação mínima para você ser aceito. Então, dependendo da tua pontuação, tem faculdade que aceita, tem faculdade que não aceita. Então, você tem que ter essas duas coisas, um bom GPA e tem que falar inglês também e passar na prova. Não precisa ser exatamente o CDF, né? Não, né? O único problema é que as notas do Brasil, elas são inferiores às dos Estados Unidos. Então, o que é uma nota aqui, por exemplo, 7, que é uma nota boa, se a pessoa tem uma média de 6, 7 pontos, né, para um brasileiro, é uma nota boa, não é? Não é uma nota ótima, obviamente, mas é uma nota razoável. Nos Estados Unidos não é uma nota boa. Para você ter uma nota boa, você tem que estar acima de 8, às vezes 9. E a idade é irrelevante. Irrelevante. Qualquer um pode ir. Eles não têm esse preconceito, né? Não é velho, nem para trabalho. Ou é racial, nem nada. Não existe isso. Não, nos Estados Unidos não existe. O que existe mesmo é o seu intelecto, né? Que eles estão analisando. Na verdade, a tua intenção. Se você a sua intenção, se você está querendo se desenvolver, eles vão te ajudar. Se você está querendo buscar o melhor, eles vão... E isso, qual é o critério que eles usam para saber isso? A tua palavra. E também, a tua palavra. E você tem que escrever um essay, né? Exatamente. Tanto que, se você... A sua palavra tem uma entrevista com vocês antes? Tem. Entrevista e redação. Entrevista, redação, Como é que é um dia a dia de um estudante lá? Estudando. Isso que eu quero saber. Por isso que eu tem que estudar muito? Muito. Isso é inegável, assim. Os maiores... Para poder passar e concluir o curso. Total. E é muito difícil se não tem alguém que te apoia, né? Como ela me apoiou todos esses 4 anos aqui. É essencial, né? Porque eu tive que abdicar, e ela também, de muitos finais de semana. Então, estudava... Você imagina que eu trabalhava, né? Ao longo da semana. Estudava à noite, né? Eram 3 horas de aula por semana, que equivaliam a aproximadamente 12 no final de semana de estudo. Gente, não é mole não, viu? Quem tem esse sonho de estudar lá não é brincadeira. E a Tatiana, o que fazia? Tatiana, você trabalhou também lá, né? Trabalhei remoto. O que você fazia? Trabalho com migração, a parte remota, né? Também faço trabalho remoto. E nesse período eu aproveitei também para estudar. Como você conseguiu esse trabalho? Porque a gente estava com processo de visto. E aí o próprio dono do escritório que me conheceu acabou me convidando para trabalhar lá. E o que você fazia nessa área de imigração? Eu trabalhava numa área de negócios. Trabalho na área de negócios, né? Atendo clientes, faço toda a parte de atendimento. Como é que funciona? Como é que funciona? As pessoas que estão interessadas em querer viver nos Estados Unidos e terem, né, seus documentos, viverem legalmente, eu faço atendimento para entender se essa pessoa tem perfil, qualificação para se enquadrar em algum tipo de visto que vai dar a legalidade para ela poder morar lá, entendeu? Certo. E agora você pretende o quê? Como é que é a sua empresa? Isso, a Leads Per Hour, ela é uma empresa que nós lançamos... Porque todo esse conhecimento, né, acho que você traz de lá. Sem dúvida. Então, quem quiser procurar o Juliano e a nova empresa... Vai se dar bem, né, Juliano? Sem dúvida. A Leads Per Hour, ela é uma startup de inteligência artificial, que a gente faz todo o processo de prospecção para uma grande empresa ou para uma média empresa,
gerando leads, né? Gerando potenciais clientes com inteligência artificial. Um processo muito caro para ser feito com pessoas, como até então as empresas faziam, e com a inteligência artificial agora a gente otimiza esse processo, gerando produtividade para as equipes de vendas e a gente conseguindo aumentar as receitas das empresas com mais leads. Legal. Bom, então a mensagem de vocês para essa galera que tem esse sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu quero que vocês passem uma mensagem aí, vocês que vêm de fora, que viveram lá. Eu vou passar, porque como eu trabalho, né, tenho experiência com imigração e atendo muita gente que tem esse sonho, e eu sempre falo para essas pessoas que vêm atrás da gente, né, tenham paciência, né? Às vezes é mais fácil você construir, buscar o seu sonho americano fazendo as coisas com calma do que com pressa. Então, tem muitas pessoas que querem ir para os Estados Unidos para começar a se preocupar em ter documento estando nos Estados Unidos. Não dá para fazer isso mais, não queira fazer isso, não vale a pena. Tenham paciência, iniciem o processo no Brasil enquanto vocês estão aqui, vocês têm a vida de vocês, o trabalho de vocês, a estrutura aqui no país. Assim que vocês receberem o documento no Brasil, porque vocês podem dar entrada nesse processo pelo Brasil, aí com a documentação em mão, planejado, com dinheiro, tudo certinho, vocês passam essa mudança para os Estados Unidos, tá? Também é importante vocês entenderem o que é um sonho americano, né? Às vezes as pessoas, elas acabam criando uma expectativa de um sonho americano que, na verdade, quando chega no país, a realidade é outra. É muito mais frustração do que sonho. Era isso que eu queria saber. Existem coisas boas lá, mas também existem coisas ruins lá. Como no Brasil existem coisas boas, mas também coisas ruins. Então, nenhum lugar é perfeito. Se me perguntarem para mim o que é melhor, não tem o melhor, entendeu? É o que é melhor para você e para o seu momento de vida. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem. Isso mesmo. Thank you very much. You're welcome. Oi, Gata Repórter. Sou seu fã, ainda bem, né? Só podia ser homem. Essa é de um homem. Essa é do Pedro. Oi, Pedro. Deixa eu ver o que você está perguntando aqui. Ah, Gata, minha namorada fica curtindo foto de mulheres na internet. Você acha que isso é um tipo de traição ou de paquera? Eu acho que você não percebeu ainda, meu bem, que ela gosta mesmo é do rock das aranhas. Miau.